Olá, Santa Cruz da Venerada, olá, queridos, olá, todos que estão ouvindo agora a nossa programação A Voz da Profecia. Você agora está sintonizado nesta emissora para ouvir o programa semanalmente que é destinado para você, trazendo muita informação, estudo da Palavra de Deus, esclarecimento, música boa, meditação, tudo que você possa querer numa hora de programa, baseado na Palavra de Deus, você encontra aqui. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa. Desejo a paz, a graça, o poder de Deus sobre sua vida. Como você tem passado? Como está sua família? Como foi sua semana? Conta pra gente. Você também tem voz aqui no nosso programa. E falando nisso, você que quer entrar em contato conosco, fale conosco através dos nossos contatos que está no canal do YouTube. Isso mesmo, todo o programa a gente vem falando aqui para você. Se inscreva no nosso canal, Novo Tempo Santa Cruz. O logo tá lá com o globo da Igreja Adventista, todo azulzinho. Tem os nossos contatos. Então, pede sua música, pede sua oração, dá sua sugestão, faz aquela mensagem também que você quer dizer para alguém. Enfim, esclareça dúvidas. Nós estamos aqui também para te ouvir. Então, seja muito bem-vindo. E aproveita também, assina o nosso canal, você também ativa as notificações, que aí você recebe também a nossa programação. E caso você tenha perdido alguns dos nossos programas, não tem problema. Lá sempre tem os programas anteriores, tá bem? Então seja bem-vindo a mais esse programa. É uma alegria nós estarmos juntos em mais uma sexta-feira, já iniciando, é quase o sábado. Olá, Evandro, como você está? Como tem passado? Uma boa tarde para você. Olá, Leila, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero agradecer imensamente por você estar no melhor lugar do mundo, que é junto para conhecer a palavra de Cristo. Conhecer a Cristo é tudo, né? E aqui está o nosso propósito, mostrar a Cristo e levar Cristo ao seu coração e à sua casa, amém? Quero dedicar esse programa a você que está nos ouvindo, seja de sua casa, seja de seu trabalho, seja do seu sítio, que Deus abençoe você ricamente, porque esse é o nosso intuito, levar Jesus Cristo ao seu coração, certo? Falando nisso, né, além de levar Jesus Cristo ao seu coração, através da palavra de Cristo, queremos levar também com a mensagem musical. Porque a mensagem musical ela tem um poder imenso. Ela consegue penetrar no nosso coração e moldar também, às vezes com palavras que não consegue, mas a música consegue. Então eu quero dedicar esse louvor para você e todos que estão nos ouvindo, Leila. Isso, então, como eu sempre digo, Deus fala através da música, porque Ele é o criador da melodia, dos sons, até da própria música. Então, você fica com essa música agora, com Rafaela Pinho, Entre Amigos e Irmãos. Lembrando que também nós temos o Reavivados, ou seja, é um rápido resumo do que nós vamos tratar hoje. Então, não esquece. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 4. Hoje nós estamos finalizando este livro, tá bem? Então fica por aí, fica na sintonia que a gente volta já já para a nossa leitura. Somos todos feitos para amar. Desvia o nosso olhar. Muito tempo eu andei buscando meu lugar. Encontrei um lar entre amigos e irmãos. Entre amigos e irmãos, temos um só Pai. Entre amigos e irmãos, uma oração. Não importa o passado, estaremos todos juntos para sempre entre amigos e irmãos. Se você
choro com você. Se você sorrir contigo, eu vou sorrir também. Não importa o que sentir, ao seu lado eu estarei. Como é bom viver entre amigos e irmãos, entre amigos e irmãos. Temos um só Pai, entre amigos e irmãos. Uma oração, não importa o passado, estaremos todos juntos para sempre entre amigos e irmãos. Línguas, tribos e nações, somos todos filhos de um Pai. Se nós nos prepararmos, com Jesus nós viveremos. Com a fé e a união, vamos celebrar o amor e a vida eterna com Deus. Entre amigos e irmãos, temos um só Pai. Esta é a voz da profecia. O famoso escritor, filósofo e poeta estadunidense Ralph Waldo Emerson é autor de um interessante pensamento que diz: aquilo que você é grita tão alto que não consigo te ouvir. Esta frase nos lembra que nossas palavras são afetadas pelo que somos. E na verdade, muitas vezes o que dizemos é afetado pelo que como dizemos. Ou seja, a forma afeta o conteúdo. Um exemplo clássico disso pode ser ilustrado em uma história que li há um tempo atrás, sobre um estudante universitário que enviou um bilhete para seus pais dizendo: pai, preciso de dinheiro, me mande o mais rápido possível. O pai, quando recebeu, ficou muito chateado com o filho. A mãe, sem entender, perguntou ao marido o que havia acontecido. Ele então, com um tom ameaçador, leu: pai, preciso de dinheiro, me mande o mais rápido possível. A mãe tomou o bilhete da mão do marido e disse: meu bem, deve ser um engano. Não é bem isso que está escrito aqui. Como não? Retrucou o esposo. Eu acabei de ler. Me parece que ele não está chateado. Ele está preocupado, amor, disse a mulher. Então, com um tom doce e amável, ela leu o bilhete. Pai, preciso de dinheiro. Me mande o mais rápido possível. Diante da nova leitura, o marido responde: se o caso é este, então vamos mandar logo o dinheiro para ele. A Bíblia fala da importância de usarmos nossas palavras com sabedoria. Na carta que Paulo enviou aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, ele declara: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Percebe?
Precisamos aprender a falar a coisa certa, da forma certa, na hora certa e para a pessoa certa. Muito bem, foi rapidinho, né, gente? Já estamos de volta. Você ouviu aí Rafaela Pinho, Entre Amigos e Irmãos. Nós temos um só Pai. Falando sempre dessa união, porque Paulo sempre enfatiza que os irmãos devem viver em união. E rapidinho você ouviu aí o que nós vamos tratar hoje em Colossenses capítulo 4, né, no Reavivados por sua palavra. No bloco anterior a gente falou que você pode entrar em contato conosco para pedir a sua música ou simplesmente você mandar um alô para alguém, dizer que está na programação, na sintonia, tá bem? Fique à vontade. E, inclusive, queremos mandar um alô para a Grazi, né, Evandro? Ela que acompanha o nosso programa às sextas-feiras aqui conosco, sempre está ali na escuta, ouvindo a palavra de Deus, com certeza aprendendo muito. Um abraço para você, Grazi, obrigada pelo carinho da audiência, Deus abençoe você e sua família. Amém. Então faça como a Grazi também, escute nossa programação, fale para nós que você está ouvindo, que a gente manda aquele abraço especial, tá? E também desejar um ótimo sábado para você, Grazi, e para toda a sua família. Vamos continuar agora com a nossa programação com a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos estudar capítulo 4 de Colossenses, como eu disse. Porém, como sempre, a gente tem que pedir a bênção de Deus, não é verdade? Nós precisamos de Papai do Céu para nos iluminar, não nos inspirar, porque Deus, Ele inspira a todo momento a gente fazer a sua vontade, mas nos iluminar, a iluminar a nossa mente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Senhor, grande Jeová, que neste momento está na altura dos céus, mas ao mesmo tempo está aqui conosco, nos agraciando com a sua presença, e nós agradecemos por Ti, porque o Senhor vem nos dando essa bênção especial de estarmos juntos a cada sexta-feira para essa programação. Então, Senhor, o que nós te pedimos nesse momento, o Teu Santo Espírito, para que habite em nós, que vamos ministrar, vamos falar da palavra, mas também que o Senhor habite no coração dos Teus filhos que estão nos ouvindo neste momento. Que cada um sinta-se tocado, sinta a presença do Espírito Santo, separe essa hora para ouvir a voz do Senhor e que tenha a certeza de que o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Abençoe Santa Cruz, Senhor, que essa terra querida por Ti, que ela continue ouvindo a Tua palavra, se convertendo dos seus maus caminhos, se voltando para Ti, tendo o perdão dos Teus pecados. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos ajude, inspire a mim, inspire também Evandro, para que a gente possa falar a Tua palavra como ela realmente é. Eis a nossa oração. Por favor, pedimos que o Senhor atenda em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No capítulo anterior, no capítulo 3 de Colossenses, Paulo falou sobre a união com Cristo glorificado, quanto é importante, né? Que Cristo, Ele é a nossa vida e essa vida tem que se manifestar. Você deve buscar a Jesus. Ele também falou do resultado dessa união com Cristo e que deve derrubar os vícios, devem ser abandonados os vícios que nós temos na nossa vida. Só através de Jesus nós temos forças para abandonar o pecado. Ele falou também sobre as virtudes que devem ser cultivadas, habitar em nossa boca somente o que é bom, somente o que é do alto. Ou seja, ele falou de maneira bem clara para nós abandonarmos o mau comportamento, a desobediência e a gente cultivar as virtudes, claro. E por último, ele aconselhou os deveres da família para todos, pai, mãe, esposo, filho, todos devem ter aquele respeito mútuo. Nós vamos agora no capítulo 4 falar também sobre esse respeito com os servos, aquela pessoa que trabalha para você, isso também serve para nós. Sobre a oração, Paulo vai mencionar o seu amigo Títico, vamos falar um pouquinho sobre Onésimo. Então as saudações finais da carta aos Colossenses, tá bom? Então fica por aí que o programa de hoje promete. Vamos lá? Vamos ver o versículo 1 do capítulo 4. Acompanhe você comigo a leitura. Ele começa dizendo: Senhores, deem aos seus escravos
o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como se cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Excelentes conselhos. Depois de no capítulo 3 Paulo aconselhar a família, ele agora também aconselha aqueles que têm servos. Aqui na minha versão disse escravos, mas em outra versão, da João Ferreira de Almeida, pode ser a sua também, diz que os senhores tratem os seus servos. Ou seja, quem trabalha para você deve ser tratado com respeito, com justiça e honestidade. E isso se encaixa muito bem com o programa anterior, né? Porque Paulo, ele dá conselhos aqui desde o verso 18 do capítulo 3. Então, começa no verso 18, né? E vai até o verso 25 e ainda pega aqui o verso 1 do capítulo 4, que é continuação. Então, o conselho de Paulo é para que os patrões, no caso, melhor falando, né, na linguagem de hoje, que tratem melhor os seus funcionários, né? Sabendo que os patrões também têm um Senhor nos céus. Mas aí tem muitas empresas em que os patrões não sabem, né, se são bons ou ruins ou maus ou daquele jeito. Então veja, muitas vezes, né, de acordo com o ditado que muitas pessoas dizem, quem faz um erro não sabe se está cometendo o erro muitas das vezes, né? Outras vezes as pessoas que recebem, né, negligenciados se sentem mais. Então assim, se você não sabe se é um bom patrão, um mau patrão, ser mal visto pelos seus funcionários, chegue, converse, pergunte, né? E vocês, funcionários, falem com os patrões, porque a mensagem aqui é que tenham como um acordo patrões e funcionários, né? Que cada um tenha a sua função, que cada um se dê bem, não esteja briga nem contenda e tudo mais, sabe? Essa é a mensagem aqui do verso 1. E no verso 2 a gente pode dedicar até um pouco de tempo, né? Porque já é o conselho de Paulo para se dedicar à oração. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tem muito pouco tempo para orar, ou ora pouco, mesmo tendo muito tempo, né? O que é aconselhável para fazer, para que você tenha mais tempo de oração, primeiro, se você tem a sua família, faz um culto familiar, você e sua família, pequenininho, certo? Você vai lá, lê um verso da Bíblia, coloca um louvor, faz um texto bíblico, medita rapidinho e faz uma oração, você e sua família. Pronto, no outro dia faz a mesma coisa e vai fazendo. 5, 10 minutinhos, rapidinho. Quando pensa que não, você já tendo esse costume de estar orando com sua família, né? Isso é muito bom. E se para você que mora sozinho ou não tem muita companhia, talvez, você pode começar dedicando a oração, buscando alguém para que te fortaleça na oração. Você visita um amigo, uma amiga, uma irmã e faz com que todos os dias você vai lá, visita e pede para o irmão orar. E com o tempo você vai se acostumando, vai achando bom a oração e você vai orando mais. O ponto precisamos nos dedicar à oração. Eu, Leila, você, o pastor da sua igreja, todo mundo tem que orar a Deus. Isso é de fato. Mas quando você ora, você também tem que estar alerta. Olha só outro ponto que Paulo fala aqui. O que é estar alerta? É justamente você vigiar contra as armadilhas do inimigo, né? Orar para que se proteja do inimigo, estar sempre alerta aos perigos ao seu redor. E o terceiro ponto é ser agradecido, né? Isso precisamos ser muito agradecidos. Então, se você tem a sua família, tem a sua casa, tem os seus
móveis e objetos, seja agradecido. Por mais que seja defeituoso e quebrado aqui ou ali, mas foi Deus que te deu. Você tem uma bênção nas suas mãos e seja agradecido. Você pode lutar para conseguir algo mais ou melhor, não tem problema. Mas desde que não tome todo o seu tempo, você esqueça de Deus, certo? Ao mesmo tempo, no verso 3, Paulo pede para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, ou seja, Paulo está pedindo aqui para que Deus abra uma porta para nós pregarmos o Evangelho. Você que está na fila do banco, no trabalho, viajando, senta uma pessoa do seu lado, que você possa abrir uma porta de pregação para essas pessoas, né? Então Paulo aqui dá muitas outras instruções, continuando basicamente o que vimos do capítulo 3. É isso mesmo. Então, assim, Paulo, com suas palavras eloquentes, mais uma vez nos instrui a nós orarmos e ter prudência naquilo que também nós vamos fazer e o que nós vamos falar. Ele vem dizendo muitas vezes que tudo que você falar seja só o quê? Que seja coisas do alto, coisas boas, coisas positivas, que for para elogiar, elogie de verdade, sinceridade. Como ele disse, a palavra de vocês seja agradável, seja temperada, equilibrada, seja com sabor, para que a gente saiba responder a cada um. E se a gente tem dificuldade, peça a Deus que Ele dá. Então, Deus vai nos dar sabedoria para a gente, então, se comunicar melhor. Outro dia eu estava num local e aí uma moça do lado começou a falar uns palavrões, revoltada por causa da demora de uma pessoa e tudo, né? Aí a gente fica assim meio receoso, né? Porque não é esse tipo de palavra que deveria sair da nossa boca. Então, que a gente tenha mais essa comunhão com Deus, porque fato é, Evandro, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente procura se parecer mais com Deus. O caráter de Jesus vai moldando o nosso, e mais a gente vai ter como conversar, como se comportar, como falar com os outros. Então, a convivência com Jesus muda nosso comportamento, muda nosso estilo de vida. E isso só acontece através, claro, da oração, da comunhão. Isso é muito interessante, né? Porque Paulo fala que a gente seja o sal da terra. O mesmo princípio aqui que Jesus citou aqui em Mateus capítulo 5, verso 13. Deixa eu ler aqui para você na íntegra, porque é um verso muito interessante para ser analisado. Olha só, Jesus diz, Mateus capítulo 5, verso 13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então veja, o sal naquele tempo era um condimento que era-se usado para dar sabor e preservar o alimento, né? Então que a sua palavra seja temperada para que seja agradável ao ouvido das pessoas e que também seja de bom proveito. Tanto é que em Efésios, aqui também pertinho, Paulo cita o mesmo princípio no capítulo 4, verso 29 de Efésios, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, tá vendo? Mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, você ouviu essa mulher falando um monte de palavrão? Será que essa mulher falaria palavras para edificar outra pessoa? Não é? Então, assim, a gente vai percebendo qual é o estilo de vida da pessoa, né? Eu até disse assim, até falei para ela, calma. Aí ela falou outra palavra feia porque estava revoltada por causa da demora de outra pessoa que estava querendo chegar, né? Então, gente, isso mostra em falta de paciência. Claro que a gente tem nossos problemas, a gente tem que lidar com diversas situações. Mas olha só, gente, o fato é que você não tem controle sobre tudo. E aquilo que você não tem controle, você não pode perder o descontrole. Olha só que interessante. Né? Nossa, fui até filosófico, né? Então, assim, as nossas ações é que contam, porque você não tem poder sobre as ações dos outros, você não tem poder sobre isso, mas você tem poder sobre suas ações, sobre suas atitudes. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como o próprio Jesus falou, que adianta você temperar comida sem nada? Você comeu comida insossa, sem sabor, sem gosto. É muito ruim, né? Então, imagina você também conviver com pessoas que não têm sabor na vida, não acrescentem nada de bom. Mas se você convive com pessoas assim, você já viu, passe você, então, sabor para essa pessoa, né?
fale do amor de Jesus, tenha paciência também, seja gentil, porque ultimamente, Evandro, ao invés das pessoas procurarem ser sal da terra, estão procurando ser pimenta do reino. Olha, é verdade, estão amargando a vida dos outros. É muito bem, interessante. Devemos ter cuidado, viu, gente? Então, olhemos para as nossas próprias atitudes. Uma coisa que sempre me ajuda bastante é lembrar das atitudes de Jesus. O que Jesus faria, o que Jesus diria nessa situação, como Jesus se comportaria. Até Paulo mesmo aqui você pode pensar, a gente está estudando sobre isso. Se está numa situação difícil, para pensar, como é que Paulo reagiria? Então a gente deve sim seguir os seus exemplos de forma positiva, tá bem? Então tá dado o recado para nós sermos cristãos de fato e de verdade. Uma das coisas que Paulo também tinha, além dessa eloquência com a palavra, era bons amigos. E aqui nós vamos nos próximos versos, no capítulo 4, versículo 7, até o versículo 9, onde ele fala de dois amigos e duas pessoas muito queridas. O nome é até interessante, Tíquico e Onésimo. Verso 7. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel. Perdão, já estou gripada. E ele é ministro fiel, cooperador do serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito que saibam que tudo o que se passa conosco, e para que eles lhe fortaleçam o coração. Eu vou pedir para a Evandro continuar, que minha garganta está ruim. O verso 8 continua, né? Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de que tudo o que se passa conosco e para que eles lhe fortaleçam o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. É interessante que Paulo, dessas saudações finais, daqui até o resto do capítulo são saudações finais, mas ele está citando aqui amigos dele, O primeiro é Tíquico. Vamos lá falar sobre ele. A tradução do seu nome, Tíquico, seria mais como sorte ou sucesso. Ele foi enviado a Colossenses para informar sobre a situação de Paulo e também para encorajar os crentes de lá. Você pode ver isso muito bem no verso 8, que Paulo fala, eu envio a você precisamente, com esse propósito para que saibam tudo o que está se passando na cidade de Colosso e para fortaleçam o coração do povo de Colossos, Então veja, levou ele as cartas de Colosso e Éfesos. Isso eu achei muito interessante, porque ele foi como se fosse um mensageiro, para as cartas de Colossos e de Efésios. Então Paulo, ele escreveu as cartas para Colossenses e para o povo de Efésios mais ou menos no mesmo tempo. Não se sabe se ele escreveu uma e a outra já enviou as duas, ou escreveu uma e rapidamente já escreveu mais outra, mas fato é que Paulo ele escreveu as duas cartas de Colossos e Efésios bem próximas ali do mesmo tempo. E no verso 9, Paulo cita também Onésimo. Paulo aqui dá umas qualidades a ele, que ele é fiel, amado e irmão, que é um de vocês. E ele, no caso, irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo, a tradução do seu nome, significaria mais como útil. Onésimo era servo de Filemon. Não sei se você já viu na sua Bíblia, um pouco mais lá para frente, tem a carta de Filemon. Então Onésimo era servo de Filemon. Só que Onésimo fugiu de seu servo, de seu mestre, no caso, Filemon, e Paulo encontrou ele. Paulo foi e converteu Onésimo a Cristo, Paulo converteu, pregou para Onésimo e Onésimo aceitou a Cristo. Então Paulo escreve para Filemon para que o receba como filho. Então se você tem sua Bíblia, vai mais um pouquinho para frente aí, você vai encontrar a carta de Filemon, só tem um capítulo. Então seria capítulo 1, o verso 10, que diz: apelo em favor de meu filho Onésimo, olha só, que gerei enquanto estava preso.
Então Paulo ele fez uma conexão tão grande aqui com Onésimo, né, que ele faz uma carta, escreve uma carta para Filemão e diz: olha, Filemão, aceita Onésimo como um filho meu, porque esse rapaz é gente boa. Olha, a tradução do seu nome, ele é útil. Ele podia ter sido seu servo, né? Ele deve ter fugido, foi rebelde, mas olha, hoje ele é de Cristo. Então Paulo considera Onésimo como um filho. E aqui, Leila, a gente tem uma coisa muito interessante, que é que a graça de Cristo pode mudar a vida das pessoas. Se você tem um tempinho, né, lê a carta de Filemão, é bem pequenininho, né? Você vai perceber que Paulo tem uma conexão muito grande com Onésimo. Então você pode criar também uma conexão muito grande com o seu vizinho, com o seu irmão de igreja, com sua pessoa que está dando estudo bíblico, não sei. Mas o fato é que você pode transformar a vida das pessoas, né? Claro que muda o Espírito Santo. Você vai ser uma ferramenta muito importante para transformar a vida das pessoas, assim como Paulo também transformou a vida de Onésimo. Muito bem. Como é bom, então, ter bons amigos. Voltei, viu, gente? Me recuperei. Essa semana foi um pouco difícil, porque eu estive muito doente, mas estou, pela graça de Deus, aqui. Então, o fato é, gente, que quando você percebe que tem pessoas que estão trabalhando junto com você, para você, concluindo a mensagem do Evangelho, que nem Paulo aqui teve a confiança de Onésimo, né? E Onésimo de Filemão, isso prova que o bom relacionamento também uns com os outros só faz com que o Evangelho cresça cada vez mais. E a gente alcance mais essa graça que só vem de Cristo Jesus. Tá certo? Continuando agora nos versos que Paulo faz as suas saudações finais, no versículo 10 em diante, ele fala algo muito importante para mim e para você, mas ele menciona também um outro personagem que vai entrar aqui, bem diferente o nome dele também. Ele diz o seguinte: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuidem em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, e lembre-se das minhas algemas, e a graça seja com vocês. Amém. Era tão bom quando a gente podia escrever essas cartas. Eu lendo aqui essas palavras, me veio na memória aqueles momentos em que eu escrevia muito para uma amiga, escrita a próprio punho também, quando eu morei aqui, alguns anos atrás, mas fui para São Paulo, moramos 10 anos lá, não foi, Evandro, e voltamos para cá. Mas na época não existia ainda essa questão do celular, WhatsApp. No ano de 2000, mais ou menos, eu não tinha celular ainda. E a gente trocou muitas mensagens do ano 99 para 2000, mas através de cartas. E era bom quando recebia aquela carta, o carteiro chegava aqui em casa e dizia: eita, a carta da minha amiga. E aí Paulo, quando finaliza
aqui essa carta aos Colossenses, eu imagino também a emoção que ele deve ter sentido e a emoção que os irmãos devem ter recebido também, onde fala aqui suas saudações finais para os irmãos colossenses, né? Como ele disse aqui também, ele estava saudando Aristarco. Quem era Aristarco, gente? Prisioneiro, como ele disse, que estava com ele, com Marcos. Ele era primo de Barnabé, sobre quem ele recebeu instrução. E se ele foi ter convosco, ele disse, se vocês encontrarem aí Aristarco, acolha ele, receba ele, porque ele é uma boa pessoa. É interessante que o verso 10 fala, né, que Paulo fala, meu companheiro de cela, né, ou de prisão. Mas na verdade, Léo achava que Aristarco estava preso, mas não, ele não estava. É no sentido de que Aristarco vivia tanto com Paulo na prisão, que era como se ele estivesse preso, né, óbvio que por fora, ou seja, Aristarco ia lá todo dia, visitava, conversava todos os dias, que era praticamente como se estivesse preso, sabe? Ou seja, ele cuidou muito bem de Paulo, visitando, levando mensagens, cartas e tudo mais, né? Ele não estava preso, mas passava tanto tempo lá, né, na prisão, que parece que estava. E ele fala, né, que envia saudações, né, para Marcos. Então veja que Aristarco, né, a tradução do seu nome, mais diretamente seria como se fosse um governante melhor. Aquela pessoa que governa, mas é justo. Ele era da Macedônia. Ele era um amigo bem leal e bem dedicado, né, como vimos, e que ele esteve muito ao lado de Paulo nos momentos mais difíceis. Então, esse era sim um amigo que a gente tanto precisa. Eu oro, irmãos, para que você tenha, né, e todo mundo quer ter um amigo desses que está ali ao seu lado todo o tempo, seja um momento bom, alegre, difícil, super difícil, aquele amigo seu que está sempre lá ao seu lado. Quem dera, né? Mas tem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é seu maior amigo, ele está sempre ao seu lado, né? Mas em relação a uma pessoa de carne, né? Muitas vezes aí não temos, né? Mas saiba que Jesus está ao nosso lado. Depois é citado Marcos, né? Marcos, a tradução do seu nome, né? Seria mais ou menos como guerreiro. Então você que está me ouvindo, né? Se chama Marcos, você é um guerreiro. Marcos era evangelista e ele foi o que provavelmente escreveu o próprio evangelho de Marcos, né? Então, se você tem ali os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, provavelmente esse Marcos aqui foi o que tem escrito o evangelho. É citado também Barnabé, né? No verso 10. Barnabé, a tradução do seu nome é como se fosse filho do conforto. Ele é um dos membros da primeira igreja em Jerusalém. E é interessante que ele acompanhou Paulo, né? Em viagens missionárias. E olha aqui também, citando aqui Atos capítulo 11, deixa eu ler para você aqui, as palavras que é citada aqui em Atos capítulo 11, verso 24, olha só. Diz o seguinte, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha só como Barnabé era gente abençoada, né? Um homem abençoado. Ele era um homem que estava levando muitas pessoas para Cristo, né? Com as suas viagens com Paulo. Mas então houve um conflito, né, com Paulo sobre Marcos, né? Porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não estava concordando e tal. Houve uma separação, um foi para lá e os outros foram para cá, pregaram, né? Mas tudo deu certo, né, Lili? Então não teve essas discussões todas. Pois é, isso ele prova, né? Como a gente viu, você mencionou bem, ele menciona Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que são seus cooperadores, na carta também que ele escreveu para Filemão. Então isso mostra também que teve esse empenho desses homens e a recomendação do próprio Paulo, né? No verso 12, né, no verso 11, melhor falando, só uma correção. No verso 11 fala, esses são os únicos da circuncisão, né? Quando fala circuncisão, ele está falando são os únicos judeus que estavam cooperando ali com Deus. Porque nesse tempo tinham os judeus mais militantes, que estavam mais obrigando as pessoas a guardarem mais lei, estavam esquecendo de Jesus. Mas tinham realmente alguns judeus que eram
cristãos de verdade, que seguiam todas as normas, tudo direitinho, sabe? Aí sim, no verso 12, né, cita Epáfras, que ele foi mencionado também aqui no capítulo 1 de Colossenses, né? Ele era basicamente o evangelista aqui da cidade de Colosso. E é interessante que ele não tem um significado para o seu nome, né? Mas a tradução do seu nome é mais para o que ele fez. E o que ele fez? Ele fundou a igreja de Colosso, né? Ele pregava muito a palavra, cuidava da igreja, e ele estava visitando Paulo, contando as notícias da igreja, né? E ajudando Paulo. Então, se Epáfras ia lá, batizou 10 pessoas, ele ia lá para Paulo dizer: olha, Paulo, eu batizei 10 pessoas e tal, foi uma bênção. Paulo, é mesmo? Aí Epáfras voltava e estava aquela notícia, né? Paulo estava sempre contando tudo o que estava acontecendo na cidade de Colosso. Outra coisa, né, Wander? Como você bem disse, Aristarco, ele não estava preso literalmente. E Paulo ele esclarece isso mais ainda também para Filemon, no versículo 23, quando menciona aqui no capítulo 4, versículo 12 de Colossenses, que ele saudou Epáfras, que é dentre de vós, servo de Cristo Jesus. Atenta para esse detalhe, que ele se esforça de sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Aí Paulo menciona também lá em Filemon, versículo 23, quando ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão, olha aí o motivo, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Então, não é que ele estava preso literalmente, mas ele estava numa situação que estava dando apoio para Paulo. Por quê? Porque também, claro que aquele que seguia Jesus sofreu algum tipo de perseguição. E aí ficava preso numa circunstância, numa situação. E no caso de Epáfras, como Paulo também, só que Paulo ficava preso literalmente, de fato. Já Epáfras não, mas por causa de Cristo Jesus, ele também, como ele diz, é meu companheiro de prisão por causa de Jesus. É um grande amigo, né? Não é? Sem dúvida. Nas horas difíceis, Epáfras estava lá também junto com Paulo. No verso 14 também é citado Lucas, né? O médico amado. Olha só, um médico citando. Então podemos perceber que você que está me ouvindo, que é médico, que é enfermeiro, que trabalha no hospital ou num posto de saúde, né? Saiba que existe essa plena conexão de alguém que trabalha com medicina, curando fisicamente as pessoas, mas você também pode ser uma mão ajudadora guiando e curando espiritualmente. Então você que está me ouvindo, que é médico, que é enfermeira, que trabalha no hospital, no posto de saúde, você vai lá e cuida de um paciente, por exemplo, está com uma infecção, aí você vai lá e cuida e tal, e você fala: diz, olha, sabe que Jesus também cura de você e tal. Trabalhe nessa área. Então você que está me ouvindo, faça isso, com certeza você vai ser bem abençoado, né? Lembrando que Lucas também pode ser o possível, né? Eu creio que seja o mais a escrever também o Evangelho, né, de Lucas, né? Porque tem o Mateus, Marcos, citado aqui no verso 10, Lucas, né? E João, que era justamente o discípulo de Jesus, né? E é interessante também que no verso 14, né, fala Lucas, o médico amado, e Demas. Demas, ele também é citado aqui em 2 Timóteo capítulo 4, melhor falando. Veja aqui, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, diz o seguinte, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Então, velho, Paulo tinha muitos amigos, mas temos um que abandonou Paulo, olha só. Pois é, nem todos estão do nosso lado. Nem todos, olha só. Infelizmente, porque nós vivemos num mundo. E uma vez eu até preguei sobre esse assunto de Demas, né? O que aconteceu com Demas, gente? Demas, de fato, era companheiro de Paulo, estava com Paulo todo momento, mas ao mesmo tempo também o coração de Demas estava em Roma, estava nas luzes de Roma, estava nas festas de Roma. É aquela pessoa que estava andando com Cristo, com Paulo para a igreja, para o Evangelho, mas ao mesmo tempo os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração estava atento para as coisas do mundo. E como ele disse, né, ele saiu, então foi para Tessalônica, porque ele queria
aproveitar, entre aspas, como muitos usam esses termos, a vida no mundo. E aí Paulo, claro que se sentiu muito triste, porque você andar com uma pessoa que está ali do seu lado o tempo todo e de repente ele te abandonar, e principalmente por um motivo tão torpe, que eram os prazeres do mundo. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu com Demas. E é interessante que Demas, né, se afastou, né, de Paulo, da mensagem, porque ele amou o mundo. Então aqui tá a mensagem para a gente também. Você que é cristão ou não, a gente não pode amar o mundo. A gente estamos no mundo, mas nós não vivemos como um padrão do mundo, né? Porque de acordo com 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, verso 15, João diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nessa pessoa. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, então se eu faço a vontade do Pai, a vontade do Pai estará sempre comigo, né? A presença do Pai estará comigo. Mas se eu estou amando o mundo, né? Eu estou deixando de lado o amor do Pai. E foi o que Demas fez, né? Estava lá pregando e tudo mais, mas não quero saber mais não, vou para o mundão. Olha só o que fez, abandonou, né? Então só o destino, só Deus sabe, né? Mas o que a mensagem que queremos dar aqui hoje é: você que está me ouvindo, não abandone os caminhos do Senhor. Há sempre alguém ao seu lado que pode te ajudar. Sempre tem o seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho, o irmão da igreja que está ali ao seu lado, né? Como eu mencionei de Lucas também, era uma pessoa que era médico, que estava cuidando das pessoas. Cuide também da área espiritual das pessoas. Eu achei muito bonito isso. Eu fico imaginando Lucas naquele tempo, né? Cuidando e pregando e escrevendo o evangelho ao mesmo tempo, né? 3, 4 mãos para fazer aquela coisa toda, mas ele estava lá. Eu creio com certeza que ele estará no céu, porque ele fez, né, a vontade do Pai. É isso mesmo. Então, gente, a gente vai chegando ao final do nosso programa mais uma vez, mas a gente tira muitas lições dessa carta, desse último capítulo, onde a gente estudou nas últimas 4 semanas, 4 capítulos, Paulo exortando que nós devemos buscar a presença de Cristo. A missão que nós temos, o propósito que nós temos é servir a Cristo, obedecer a Cristo. Você, quanto mais se envolver com Cristo, como Paulo se envolveu, mais o seu caráter é moldado. E mais você se afasta do mundo e não corre o risco de acontecer com você o que aconteceu com Demas, tá? É por isso que muitos estão desanimando com a humanidade. Tem gente que diz assim, que quanto mais com essas pessoas, mais admiram os animais. Por quê? Porque a gente vê uma sociedade em que ela caminha realmente, às vezes, para a traição, para o adultério, né? Para as mentiras, mas que a gente permaneça firme no Senhor, que através de Cristo Jesus, dos nossos atos, da nossa comunhão com Deus, sejam somente palavras de justiça, sejamos exceções, gente, nesse mundo de trevas. Que em meio às acusações do inimigo, você e eu possamos ouvir da própria boca de Deus, como ele falou do patriarca Jó: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Já pensou você ouvindo exatamente as mesmas palavras, ouvindo de Jesus? Que ninguém há como você, uma pessoa reta, íntegra, honesta, que faz o que é certo, que é uma pessoa justa, que se afasta do mal. Então, gente, ser santo às vezes é valorizar o que a maioria relativiza. Mas continue. Lembre-se que hoje, de que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, para concluir essa carta, Paulo está dizendo para os irmãos em Colosso que não desanimem, que perseverem. Deu até exemplos de homens que continuaram com ele nessa jornada, lutaram, perseveraram, mas tiveram seu propósito maior, que é servir a Cristo, e não como Demas, que infelizmente o abandonou. Então, que eu e você sejamos o Paulo do século XXI,
perseverantes, errantes, pecadores, mas sempre debaixo da graça de Deus. E por último, aqui no verso 18, né, Paulo cita: lembre-se das minhas algemas. Ou seja, mesmo preso, Paulo estava se preocupando com a cidade de Colosso. E eu creio que Colossenses já sabia que Paulo estava intercedendo pelo povo aqui da igreja. Então, esse lembre das minhas algemas era: lembre o que eu fiz, nunca esqueça dos meus esforços, não sendo se achando, sabe, longe disso, mas olha, o esforço que eu fiz para vocês é que sirvam a Cristo. Então pode esquecer de mim, mas não esqueça de Cristo, porque mesmo eu estou orando por vocês. Por mais que Demas tenha se afastado, eu não vou me afastar em oração. Então olha só o propósito aqui. Paulo estava orando pelo povo. Mesmo que o povo esquecesse, abandonasse, Paulo estava lá todo dia intercedendo por Colosso. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. O pastor Michelson Borges vai passar o resumo final da mensagem de hoje. E no finalzinho do programa você vai ouvir mais uma música com o Ministério Jovem, Corpo e Família. Que nós somos sim uma família em Cristo Jesus. Assim como Paulo sempre quis e sempre fez, que os irmãos em Colosso e tantos outros, como a gente vai ver na próxima semana em Tessalonicenses, que os irmãos vivam em união. Então fica por aí que a gente volta já para finalizar o programa. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim dessa linda e importante carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e aqui extraímos também importantes lições espirituais, já nos preparando para começar amanhã a leitura da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Colossenses capítulo 4, verso 1, Paulo não procura subverter a sociedade, mas dá conselhos que com o tempo vão trazer grandes transformações. No verso 2 ele diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. 3 importantíssimos conselhos: orar sempre, porque a nossa força espiritual vem da oração, estar sempre alerta, nunca baixar a guarda, porque estamos vivendo num grande conflito entre o bem e o mal, estar sempre ligados, sempre atentos e ser agradecidos, sempre, por tudo, porque sabemos que Deus cuida de nós nos bons e nos maus momentos. Quem não ora dificilmente estará alerta. Verso 3, Paulo não pede que Deus abra a porta de sua prisão, mas que abra portas para a pregação do Evangelho. 5, temos que ser sábios ao lidar com, como diz Paulo, os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades de lhes fazer ou de lhes mostrar Jesus e de lhes fazer o bem também. Então esteja sempre atento, ore a Deus, peça que Ele lhe dê sensibilidade espiritual e missiológica para que você sempre esteja atento às oportunidades que surgirem no seu caminho de falar de Jesus, de pregar o Evangelho às pessoas. Com certeza Deus vai atender esse tipo de oração. Verso 6, Paulo diz: o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja que o nosso falar, as palavras que usamos, a maneira como falamos, isso tudo também aponta para Jesus ou não, dependendo de como falamos. Que Deus nos dê mansidão, nos dê sabedoria nas palavras, nos dê um falar agradável, como diz Paulo, para que as pessoas percebam que nós andamos com Jesus e temos a paz dele em nossa vida. Mais do que uma arte, falar com mansidão é um dom de Deus. Vamos buscá-lo então. A comunhão com Deus fornece o sal que tempera nossas palavras. Verso 11, um pregador, pastor ou líder, contar com a cooperação de outras pessoas é fonte de muito ânimo, de alegria. Verso 12, no grande conflito, a oração faz parte das batalhas. Não orar equivale a ser derrotado. Como podemos amadurecer espiritualmente? Continuando firmes em toda a vontade de Deus. No verso 12, então, Paulo diz: como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Verso 14, Paulo menciona Lucas, o médico. Há um lugar para todos. E lembre-se de que Lucas era gentil. Para todos e todas as profissões na obra de Deus. Não importa se você é médico, carpinteiro, jornalista, pedreiro, enfim, há espaço para todos que queiram fazer a obra de Deus, usar seus dons no ministério de salvação de outras pessoas.
Verso 15, que cada casa seja uma igreja, é o que Paulo deseja aqui nesse verso, que em cada casa Deus seja exaltado, cultos sejam realizados, pessoas sejam convidadas para conhecer a mensagem de Deus. Verso 16, que as cartas de Paulo sejam lidas e colocadas em prática por todos, especialmente os da moderna Laodiceia. 17, Paulo diz, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Se Deus lhe deu uma missão, e todos nós temos uma missão, leve em conta esse conselho. Cuide em cumprir esse ministério que Deus deu a você. E o verso 28 encerra dizendo, lembrem-se das minhas algemas. Oremos por todos os cativos, cativos do pecado, cativos da opressão, cativos da depressão, da doença, enfim, que nós possamos realmente orar todos os dias por libertação, para que Deus nos liberte de nossas algemas e também liberte as pessoas que nós conhecemos das algemas que eventualmente elas estejam sofrendo, nas quais estejam escravizadas. Que as lições aprendidas aqui em Colossenses possam permanecer vivas em nossa mente, em nosso coração, e que sejam realmente um motivo de impulso para a nossa vida espiritual, motivação para a nossa vida espiritual. Coloquemos sempre em prática tudo que Paulo tem nos ensinado pelo poder do Espírito Santo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
Aqui finalizamos nosso programa de hoje. Agradecemos você pela audiência, pelo carinho. Você tenha um sábado feliz na companhia do Senhor. Um final de semana também abençoado. Aproveite o domingo, vá para o sítio e leve sua Bíblia. Medite na palavra de Deus. Ouça os nossos programas anteriores. Se aproxime mais desse Deus que logo, logo vai mandar Jesus voltar para vir lhe buscar. Desejo a todos um excelente sábado, fiquem com Deus. Na próxima semana estaremos de volta estudando Tessalonicenses, se assim Ele nos permitir. Um forte abraço, gente, e até lá! E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero dedicar minha oração a você que está me ouvindo, e eu peço para que o Espírito Santo esteja na sua casa e na sua família. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe esse bairro e essa cidade. Oramos para que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um. Que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida que é Jesus Cristo. Eu oro por todas as autoridades dessa cidade, Senhor. Peço, eu clamo, que seja feita a Tua maravilhosa vontade. Em nome de Jesus. Amém.